para ficar de pé, no nome de Jesus. Glória a Deus. Que a paz do Senhor seja com toda a igreja, no nome de Jesus. Convidar a igreja para fechar os olhos, curvar a cabeça. Vamos inaugurar os trabalhos com uma oração ao Senhor. Ó Deus querido, nós te louvamos, Senhor, pela semana, Senhor, que tivemos. Obrigado, Deus, porque tu tens, Senhor, livrado a tua igreja. Tu tens, Senhor, enviado provisão, querido Deus. Ó, santo é o teu nome, meu Pai querido. Pai, visita os corações, Senhor. Ó, Senhor, tira toda a incredulidade no meio do teu povo, Pai. Pai, eu te peço no nome de Jesus, tira toda dúvida, toda confusão, Senhor. Ó Deus, afasta toda a presença do inferno deste lugar, ó Pai. Pai, eu te peço no poderoso nome de Jesus, visita a casa da tua igreja, dos teus servos e servas. Ó Deus, envia os teus anjos. Ó Senhor, que tu possa, Senhor, varrer aquele lugar, Senhor. Tirar toda a presença contrária ao Espírito Santo de Deus nos lares aqui representados, ó Pai. Pai, eu te peço no nome de Jesus, toda a presença do inferno aqui, Senhor, e também nos nossos lares caia por terra no poderoso nome de Jesus. Ó Senhor, visita, Senhor, os lares, Senhor, do teu povo que nos assiste, Pai querido, pela internet, Senhor. Ó Deus querido, visita, Senhor, o teu povo, Senhor. Ó, a nossa família, Senhor. Visita os enfermos, Senhor. Ó, traga esperança, Senhor, sobre aqueles que estão desenganados, ó Deus, pela medicina. Mas nós cremos no Deus sobre todos os deuses. Nós cremos no Deus de Israel. Nós cremos no médico dos médicos. Ó, nós cremos que toda enfermidade foi lançada na cruz. Nós cremos no milagre. Nós cremos na cura. Por isso, Deus querido, eu libero cura para a tua igreja, no poderoso nome de Jesus. Cura espiritual, cura física, cura emocional. Ó Deus querido, visita a tua igreja, Pai querido. Visita o teu povo, Senhor. Onde quer, Senhor, que a tua igreja esteja reunida, Senhor. Visita, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Ó Senhor, restabeleça os altares, Senhor. Restabeleça a comunhão, Senhor, do teu povo para contigo, Senhor. Visita com o espírito do arrependimento, Pai. Eu te peço no poderoso nome de Jesus. Apresenta, derrama a tua Shekinah, Senhor, sobre a tua igreja. Que o fogo dos céus possam consumir todo o pecado. Que o fogo dos céus possa consumir toda a presença do inferno. Deus poderoso e santo, eu te peço no poderoso nome de Jesus, visita a tua igreja com o mais profundo e genuíno arrependimento. Ó Deus querido, que a tua igreja tenha consciência do pecado. Que a tua igreja, mais do que a consciência do pecado, mude as veredas. Ó Deus, e que mude as veredas. Ó, que abra as portas da santidade. Ó, a tua igreja sabe, Deus, que sem santidade não veremos a tua face, Deus. Que a tua igreja ande com vestes novas, com vestes brancas, de linho, finíssimo, puro, resplandecente, Deus. Derrama o teu azeite, derrama o teu precioso e puro azeite dos céus sobre a tua igreja, Senhor. Eu te peço no poderoso nome de Jesus, som dos corações, Senhor. Tira toda dúvida, Senhor. Abre o entendimento do teu povo. Ó, caia por terra toda resistência. Ó, abre o intelecto, Pai querido, da tua igreja. E toda resistência espiritual caia por terra, Senhor. Muito antes de uma resistência espiritual, a resistência da própria alma, do próprio eu, do próprio ego, Pai querido, caia por terra. Que possamos andar na tua presença como xícaras vazias, para recebermos o melhor das tuas mãos. Ó Deus, que o Espírito Santo possa conduzir esta reunião para louvor e glória do teu santo e poderoso nome, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Podem sentar, igreja, no nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós estamos às vésperas do jejum de 40 dias de jejum e oração.
É preciso que entendamos a importância inclusive deste mês que nós estamos percorrendo, o mês de agosto. Então, o mês de Elul, um mês que antecede o mês de setembro, as 3 últimas festas judaicas. As 4 primeiras festas foram cumpridas por Cristo. As festas judaicas são festas proféticas, não são festas que foram inventadas pela imaginação do homem, foram festas que foram entregues pelo próprio Deus ao profeta Moisés. Então, como as 4 primeiras foram cumpridas com a primeira vinda do Senhor Jesus, as 3 últimas apontam para o cumprimento com a segunda vinda do Senhor Jesus, a partir do arrebatamento. E esse jejum, ele é instaurado com um processo grandioso, que amanhã teremos um eclipse solar, e nós sabemos que o Senhor, no livro de Gênesis, estabeleceu o sol, a lua, e ele manifesta os seus sinais através do sol, da lua, do cosmos para com o seu povo, no nome de Jesus. É sabido que o eclipse solar é juízo sobre a terra, e o eclipse lunar sobre a nação de Israel. Como eu sempre anuncio, se estudarmos a palavra de Deus segundo uma ótica ocidental, nos distanciaremos e muito. É preciso a ajuda do Espírito Santo sempre. Não existe teologia, existe o Espírito Santo e tempo, dedicação. Não podemos nos esquecer que a intimidade com Deus é vida. É vida. E isso é adquirido com uma vida de oração. O profeta Daniel orava 3 vezes por dia. É preciso que oremos com quantidade e qualidade 3 vezes por dia. É preciso também que busquemos estudar com quantidade e qualidade 3 vezes por dia a palavra de Deus, como também os 3 jejuns semanais, no nome de Jesus. Então a gente precisa trabalhar. Amanhã, ao pôr do sol, iniciaremos esse ciclo de jejuns, e é muito importante observarmos a abstinência de alimentos de origem animal. Esse jejum ele vai ter o decurso até o dia 30 de setembro, que é a festa da expiação, a única festa, biblicamente falando, que o povo judeu, que o povo de Deus, ele jejuava, era Yom Kippur, o dia da expiação. Então, no dia 30 de setembro deste ano, do pôr do sol do dia 29 ao pôr do sol do dia 30, então nós concluiremos esse ciclo profético de oração em jejum. É preciso orarmos. Esse tempo que nós estaremos instaurando a partir do pôr do sol de amanhã, dia 21, é um tempo muito crítico. O cosmos ele tem anunciado a vinda do Messias. Os eventos cósmicos têm anunciado a vinda do Messias. É preciso que observemos que existe uma calmaria, uma tranquilidade, uma falsa paz. É preciso que vemos que coisas grandiosas estão na iminência de serem deflagradas. Então, por isso que a gente tem procurado anunciar à igreja que caminhe no mais profundo arrependimento. No mais profundo arrependimento. As virgens sábias, aprendemos que elas cuidam dos pequenos detalhes. Dos pequenos detalhes. É fundamental. A igreja apostatada, ela diz, não, o que vale é o coração. Isso é uma grande mentira do inferno. Porque evidentemente que seremos julgados pelas nossas intenções, o coração. Mas é preciso que entendamos aquilo, da forma como nós falamos e nos vestimos, é o resultado final de um processo de transformação que só o Espírito Santo é capaz de fazer. Então, para que não andemos como sepulcro caiado, não adianta colocarmos uma veste ataviada e sermos como ímpios ou como mundanos. Não adianta, não é isso que Deus quer. O Espírito Santo ele nos convence do pecado e da justiça, e é preciso que o Espírito Santo abramos os nossos corações para que o Espírito Santo venha nos transformar. São os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes do dia a dia. Os pequenos detalhes. Então, nós sabemos que Deus não permitirá que ingresse nos céus nenhuma prostituta como noiva de Cristo. Então, são pequenos detalhes. É preciso um alinhamento. A porta ela é estreita. Nós temos aprendido isso
por reiteradas vezes. A mensagem motivacional da igreja lá fora é uma mensagem para a alma. As pessoas recebem, pulam um rodopio, aprendemos no culto passado. Então, tivemos a oportunidade no Espírito de discernir a diferenciação daquilo que é a igreja de Cristo, a genuína igreja de Cristo, de seita. Então, o fogo estranho, as consequências, né? E hoje eu queria trazer para a igreja algo importante. Eu tenho observado já há algum tempo, igreja, o povo, ainda que exista um povo mais alinhado, existem muitas virgens tolas na igreja apostatada que vive como um mundano. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ainda que eu tenha observado alguns irmãos, e o ponto fundamental daquilo que eu quero trazer para vocês hoje é sobre as obras, né? A nossa fé sem obras, ela é morta. É preciso que entendamos isso. Mas eu tenho observado um povo dormindo, um povo teórico, um povo que fica em suas respectivas casas, ali no YouTube. Então eles têm um conhecimento profético, recebo mensagens proféticas de Israel, ali todo o problema entre os muçulmanos e os judeus. Então um povo que está atento aos sinais, mas é um povo que não tem obras. Não tem obras. Eles são incapazes de sair da sua zona de conforto. E o pior, são juízes. São juízes. Porque nós não fomos levantados como juízes, não somos Deus. E não temos a prerrogativa de acusação. E nem queremos ter, porque essa prerrogativa é exclusividade de Satanás. Mas também não somos complacentes com o erro. Precisamos andar num alinhamento preciso. Amor, humildade e autoridade sempre. Do menor ao maior. Do menor ao maior. Como escravo de Deus e mordomo do reino, eu sou menor aqui dessa casa. Eu sou mordomo, eu estou aqui para servir. Sou empregado de vocês. À disposição dioturnamente. Então, eu sempre falo e reitero isso. Agora, o que tem me preocupado, igreja, é um povo que tem a ciência teórica daquilo que se deve e que não se deve fazer. Muitas das vezes, um conhecimento, uma capacidade de tempo, até monetariamente também falando, mas são incapazes de ajudar. E do modo que são incapazes de ajudar, eles são também impecáveis em acusar. E me remete a uma oportunidade que eu tive, salvo engano, no ano passado, onde, logo depois da minha unção arcebispo, eu fui procurado por uma página do Facebook, onde aquele administrador disse: bem, agora que você foi ungido arcebispo, o avivamento do Brasil. Sentadinho ali, na sala dele, no quarto dele, esperando o avivamento. Como? Aprendemos avivamento, que a Bíblia nos traz o quê? Os dias maus. Aprendemos também que esse avivamento é individual. Porque marcha para Jesus, aglomerado, igreja com cantor gospel, cantoria gospel, festa junina gospel, balada gospel, né? O inferno gospel, tudo é gospel agora. Nada disso reflete o mover de Deus. Existe um mover da alma. E esse fogo estranho, ele é terrível, porque eu observo as igrejas e cultos até bastante demorados, e conversamos aqui no culto passado, na direção do Senhor, onde o fogo estranho, cultos todos que são trabalhados no dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. O povo está cansado. O povo está cansado. E tudo é dinheiro. E sobre as questões relativas ao avivamento, e todas muito cheios de ideias, muito cheios de sugestões,
E quando você nomeia este irmão cheio de ideias, olha, você então cuida disso. Arcebispo, olha, a minha sugestão é que fosse instaurado, fosse criado, fosse feito. Glória a Deus, uma bênção. Vou te deixar então responsável por isso. Porque ideia todo mundo tem. Mas fazer como um trabalhador da seara que é grande, aí que é o grande problema. A ideia todo mundo tem. A ideia todo mundo tem. E a mensagem motivacional, a igreja está cheia para ouvir aquela mensagem que faz bem para a alma. Aquela mensagem que traz um agrado para a alma, para a carne. Mas como eu sempre anuncio, ali na calçada mesmo, a pessoa está vazia. Então, é preciso que entendamos isso. As pessoas, elas têm uma capacidade de cobrar muito pontual. Impecáveis para cobrar. Então, este administrador dessa página, falando comigo sobre o avivamento, aguardando. Muitas das vezes dão sugestões sobre as conferências relativas ao profeta do Senhor, Dr. David Auer, mas quando eles querem só exatamente sugerir e usufruir, mas não entendem que o tamanho da seara, ela demanda de trabalhadores na colheita. É fundamental. E a passagem do livro de Tiago, ela traz exatamente, com bastante pontualidade, nós vamos ler aqui, a necessidade da obra. A obra, ela é fundamental, porque é colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor Jesus nos trouxe. Principalmente aquilo que a igreja moderna esqueceu, que é ajuda aos necessitados. A igreja, ela tem buscado os seus próprios interesses. A igreja não tem buscado o interesse, não tem trabalhado naquele ensaio, naquela sensibilidade do Espírito de que eu me colocando no lugar do irmão, eu fazendo pelo irmão aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim, ou eu não fazendo pelo irmão aquilo que eu não gostaria que fizesse por mim, no sentido das coisas boas e das coisas também más. Mas é preciso arregaçarmos as mangas, igreja. Muitas almas têm perecido. É preciso que atentemos para as almas. Esse sangue será cobrado. Saiam, é um convite, saiam da zona de conforto. Seria muita presunção minha falar sobre assistência social, mas eu não tenho observado nesse ministério que temos 17 mil pastores, 23 milhões de ovelhas, ainda de forma bastante singela, pela própria limitação material, recursos humanos e materiais financeiros. Entre tantas orações deste humilde servo que vos fala, eu tenho pedido, Senhor, envie recursos humanos, envie trabalhadores. O que me compete é pedir. O dono da colheita, ele envia. O que me compete é pedir os trabalhadores. Deus tem me enviado os trabalhadores. A oração, e o Senhor envia os recursos, porque não podemos falar do dinheiro. Não podemos. Mas, Senhor, envia os recursos humanos e financeiros para a tua obra. Não é o recurso humano e financeiro para a minha obra, para os meus bens, para os meus projetos, para a minha fazenda, para o meu carro zero, para o meu helicóptero, não. Para a tua obra. Para a tua obra. Jesus, o Rei da Glória, ele veio numa singeleza, adentrando Jerusalém, montado no jumentinho. O Rei da Glória, o Deus Filho, trazendo uma ambivalência, um contraste, que a igreja moderna ela insiste em estabelecer, que o dinheiro, o recurso, a condição, o ter e o não ser. O ter, ele vai na frente. E vocês observam que a própria sociedade é assim. Não importa. Às vezes a pessoa
é um magistrado, está de bermuda, então, muito provavelmente até numa abordagem policial vai ter problema ali. Muitas das vezes a pessoa que não tem uma graduação e está ali bem vestida, bem arrumadinha. A sociedade é preconceituosa. As próprias autoridades instituídas, elas agem de igual modo. Você vai num banco, está o vigilante. Se uma pessoa não está bem vestida, o tratamento ele é diferenciado. Porque as pessoas elas estão muito preocupadas com ter a visibilidade. Muitas das vezes até deixam de ter proporcionar um conforto para a família, de alimento, para andar de um carro com financiamento pesadíssimo. Então, a sociedade, não é Brasil, a sociedade ela tem uma preocupação com o visual. Só que Deus, ele contempla o coração. É preciso que andemos nessa verdade. E tudo aquilo que somos no mundo natural, no mundo espiritual, nós somos na mesma proporção reconhecidos. Ou seja, o mundo natural não está preocupado se estamos de terno, se as mulheres estão de saia. Primeiro o coração. Primeiro o caráter, a intenção, a mente. O coração, a mente está alinhado com a mente de Cristo. Somos imitadores de Cristo em tudo. Para que então depois o resultado visível aos olhos venha como transformação. Agora a igreja precisa acordar. Como eu falava, pessoas que sabem cobrar muito bem, mas pouco estão fazendo. E como eu dizia, de todos os ministérios estabelecidos pelas nações, eu não tenho contemplado como no Brasil, uma vocação de cuidar da obra social, de apresentar com toda a limitação que temos no milagre do milagre, uma ajuda material aos nossos irmãozinhos que estão com dificuldades. Conduzir irmãos que estão na dependência química para clínicas, cestas básicas, alimento, cuidado, amor. Porque o amor é o maior de todos os dons. O amor é o maior de todos os dons. O que adianta? Nesse mesmo viés da obra, o que adianta se pregar Cristo? Aquele que prega Cristo anuncia a mensagem do arrependimento, da santidade e justiça e é descuidado com a família. Ele nega a sua própria fé. É um paradoxo. Tantas pessoas que vivem em vários níveis de aparência. E é preciso que possamos, por isso que a gente conhece a árvore pelo fruto. Pelo fruto. A árvore boa, ela proporciona o que? Bons frutos. Então a pessoa, ela professa Cristo, mas não vive Cristo. É preciso que transfiguremos Cristo, que as pessoas possam enxergar Cristo na nossa forma de falar, que as pessoas possam enxergar Cristo na nossa forma de olhar, olhar com santidade. É preciso retidão. É preciso que possamos, mediante a cruz do Calvário, que apresentemos a Deus os nossos frutos do amor e da justiça. É preciso que nos apresentemos conforme a própria palavra de Deus nos traz, como instrumentos vivos. Não adianta. O que adianta professar Cristo e não viver Cristo? No trabalho, em casa. Quantas crianças não gostariam de morar na igreja? Porque o papai e a mamãe na igreja são tão bonzinhos, não xingam, não gritam. Quantas crianças devem entrar nessa contradição? Por isso
por isso que a gente tem observado tanta hipocrisia. Tanta hipocrisia. E no culto passado, quando eu falava acerca de Abraão, quando o Senhor imputou, mediante a fé, a obediência de Abraão, lhe foi imputado justiça. Então, o Brasil todo, muitas manifestações no tocante a essa observação tão elementar. Eu não estou suprimindo, não me acusaram de suprimir. A gente observa pessoas que perdem tempo com discussões, degladiando. Nós somos membros de um mesmo corpo. A gente precisa caminhar bem ajustado e ligado. Seria patético eu me golpear. E quando eu me levanto contra um de vocês e vice-versa, é como se eu estivesse golpeando a minha face com o meu próprio punho. É patético. Precisamos caminhar em unidade, com os objetivos de reino, no entendimento que Jesus está voltando, que não podemos mais perder tempo com vãs discussões. E é preciso que amemos o nosso próximo, assim como nós amamos a nós mesmos, trabalhando com amor, porque a desesperança do inferno é uma grande tragédia. A gente precisa amar os estatutos do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, assim diz o Senhor. É preciso que guardemos a palavra do Senhor, que vivamos, que as pessoas possam contemplar as transformações que somente o Espírito Santo é capaz de proporcionar em nossas vidas. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé poderá lhe salvar? E seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem necessidade de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas que são necessárias para o corpo, que proveito virá daí? A fé fingida. A fé fingida. A gente não quer registrar os momentos de caridade, porque a Bíblia descreve que a caridade e o amor ela é capaz de apagar uma multidão de pecados. A gente não quer, como fariseus hipócritas, anunciar na internet, porque eu acho isso ridículo, patético. E quando a gente oferta, aprendemos em Mateus 6 que a gente deve fazer reservadamente. Eu não quero reconhecimento. Nós não queremos reconhecimento da terra. Deus é bom. Nós não queremos reconhecimento da terra. A gente quer o reconhecimento dos céus, fazendo na obediência, no amor. E o que adianta quando levamos o alimento espiritual na casa de um irmão, na rua, e seu irmão está ali carente de alimento material, corpo precisando de alimento material, e você não tem a sensibilidade no espírito e a obediência bíblica de equacionar, levando para ele o alimento material e sobretudo o alimento espiritual. É isso que é importante que entendamos. É isso que é importante que entendamos, fundamentalmente. E é preciso que não mais esperemos que o nosso irmão faça. É preciso que individualmente, tal como o arrependimento é um processo individual, que cada um faça, se apresente como um soldado de Cristo, se apresente no fronte de batalha, para não só anunciar a verdade, anunciar a vinda do Messias, mas também para trabalhar, porque a colheita ela é grande, queridos. E dando sequência, no versículo 17 diz: assim também a fé,
se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé apropriada, ela produz obra apropriada. Então é fundamental que entendamos isso. Pessoas que estão nas suas casas, elas estão preocupadas com o seu eu, no seu cotidiano. Elas vão e vêm do trabalho e elas olham ali um pedinte. A gente precisa trabalhar com princípio. A gente não vai entregar dinheiro para um pedinte porque a gente vai estar fomentando o uso de drogas. Mas a pessoa pede comida, você vai dar 10 centavos? Não, você pega a pessoa, para o teu tempo, leve essa pessoa ali numa padaria, em algum lugar, e trate-a da forma como você gostaria de ser tratado se estivesse no lugar dela. É isso que precisamos entender e colocarmos em prática. Os vizinhos, os colegas de trabalho, é fundamental, queridos. É fundamental. E o Espírito Santo, ele nos conduz. O Espírito Santo que nos desperta nesse sentido. Quantas pessoas estão ali no Facebook, de braços cruzados, vivendo em santidade, como os judeus, religiosos, mas não tem amor, um coração de pedra. Estão esperando Jesus voltar, sentadinho em suas casas, cobrando do pastor, cheios de ideias, incapazes de ajudar a obra de Deus. Incapazes. No 18, mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Tu crês que há um só Deus. Fazes bem, também os demônios os creem e estremecem. Os próprios demônios também creem. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Não foi porventura justificado pelas obras Abraão, nosso pai, quando ofereceu a seu filho Isaque sobre o altar? Aqui é o ponto da pregação passada. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que a fé foi aperfeiçoada pelas obras? A fé, ela precisa, igreja, estar totalmente aperfeiçoada na cruz. Senão ela é totalmente infrutífera. É fundamental lançarmos sobre a cruz este primor, esse aperfeiçoar da fé, fundamentalmente, para que a igreja então ela não só obedeça os direcionamentos de Cristo e como imitadores do Mestre, o nosso único e suficiente Salvador, mas busquemos com a sensibilidade do Espírito trabalharmos para o Senhor. E no 23, e foi cumprida a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. Genuinamente, Abraão, ele se apresentou diante de Deus, genuinamente. Por isso que lhe foi imputado como justiça, na obediência, sem questionar, sem discutir. A obediência, ela não é negociável. E se a palavra de Deus nos traz um norte, precisamos, sem justificar, precisamos traçar aquilo que a palavra de Deus nos orienta que façamos. O grande problema é que nós temos os pseudo-teólogos, aqueles que se acham alguma coisa. E aqueles que se acham alguma coisa nada são. Nós não somos nada. Não passamos de miseráveis pecadores, mas justificados mediante o sangue de Jesus. A graça, ela é abundante sobre as nossas vidas, porque as nossas vidas é a superabundância do pecado. E o sangue de Jesus
Ele nos basta. É preciso que busquemos isso. E as pessoas, elas têm degladiado. É muito difícil. É muito difícil. Porque são os pseudo-intelectuais, os pseudo-teólogos. Como? Existe uma lei da física no mundo espiritual. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Como o Espírito Santo ele vai encher a xícara de uma pessoa, de um servo, de uma serva, se ela está cheia de si, cheia do seu autoconhecimento, da sua autojustiça? Como o Espírito Santo vai conseguir preencher aquela xícara que é cheia de si, cheia das suas experiências? Como um servo motivado, dedicado com amor para levar o discipulado, levar a instrução, vai chegar para uma pessoa, principalmente aqueles que são mais velhos e que já têm uma caminhada? Como? Se elas já estão cheias de si, cheias do seu entendimento, religiosos. Isso distancia muito da verdade. 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras. Deste modo, também Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recebeu os mensageiros e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta também. A fé, ela tem esse dinamismo no Senhor. E é que entendamos, inclusive, essa grande história de Raabe. Ela tem um nível de formosura. E como eu disse, a fé apropriada, ela é capaz de produzir obras apropriadas, igualmente apropriadas. Então a gente precisa sair da zona de conforto, entendermos como instrumento vivo, onde quer que estejamos, no trabalho. As pessoas precisam conhecer vocês como de fato instrumentos da cruz, instrumentos de Jesus. Quantos professantes de Cristo que se dizem crentes, que dão um péssimo testemunho no trabalho, são desonestos, colocam ali furto de energia elétrica, no trânsito são ferozes, feras, vizinhos têm medo. Isso certamente ele será cobrado. E o que Deus está estabelecendo aqui essa noite, igreja, é a convicção do pecado, para que nos pequenos detalhes a igreja possa buscar a estatura do varão perfeito. Fundamental. É fundamental. É fundamental observarmos os pequenos detalhes e, através do Espírito Santo, mudarmos a nossa forma de vestir, de falar e de reagir. Porque eu sempre falo, Moisés, ele tomou um posicionamento. Eu nem pretendia falar sobre Moisés. É preciso que busquemos um posicionamento fundamental e de sobrevivência. Não é possível se caminhar no mundo na igreja. E Moisés, ele matou o soldado egípcio. Essa é uma figura que Moisés matou o Egito dentro dele, num posicionamento. Ele saiu da zona de conforto. Renúncia, caminhar com o Senhor é caminhar uma vida com renúncia. Os apóstolos não tiveram vida fácil. Todos tiveram morte violenta, com exceção do apóstolo João. Esse evangelho da prosperidade, essa abominação, que tudo é dinheiro, é casa, é empresa, não está aqui dentro não, igreja. Evangelho de Mamon, não está aqui dentro não. Não está aqui dentro não. Fundamental que vocês entendam que não está aqui. Então Moisés, ele tomou um posicionamento, e é isso que Deus quer que façamos, nos posicionemos
O que está faltando é posição. Todo mundo sabe, ou melhor, a grande maioria sabe aquilo que é necessário que se faz, mas não fazem. Mas são impecáveis para cobrar que os outros façam. Seja o pastor, seja o marido, seja a mulher, seja o filho. É preciso que façamos individualmente aquilo que nos compete fazermos. Agora, que entendamos também a figura daquilo que eu trouxe há 2 cultos aproximadamente. O tempo é o hoje, é o agora. Porque não podemos mais, enquanto igreja, e tudo envolve o quê? Os átrios, os instrumentos da justiça, os atos de amor. Não podemos viver uma vida de passado, de acusação. Senão nos tornaremos uma estátua de sal. E é impressionante, eu estive ali em Israel, no Mar Morto. A densidade da água ela é elevadíssima por causa do sal. E aquele mar parece um mar do Caribe. Lindo, lindo, lindo azul. Porque nem alga. É tão salgado que nem alga aguenta. O sal ele mata. Nos primórdios, quando não existia geladeira, então se fazia ali o charque, ou no próprio peixe, na carne, o sal, e aquilo ali se mantinha. Então se você olha para trás, você morre. Você fica sem vida. Deus quer que você viva o tempo do agora. Deus está requerendo para a igreja instruções, mas requerendo da igreja um posicionamento. São pequenos detalhes que farão com que a igreja sábia entre no arrebatamento. Pequenos detalhes. Porque uma única rusga na sua veste será suficientemente capaz de fazer com que você não entre no reino dos céus. Porque as pessoas, elas são bastante engraçadas no sentido de que a igreja moderna, ela corre para o Deus do amor e da graça. Mas ou ela se esquece, ou ela se faz esquecida que o Deus do amor e da graça também é o Deus da justiça. Por isso que as pessoas ficam graça, graça, amor, graça, e fazem o que bem entendem fazer. Levam, conduzem a sua vida segundo o seu próprio entendimento. Apacentam a si mesmo. São incapazes de ouvir. Deus usa a mula. Mas por que Ele não pode me usar? Usar o teu marido, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha. Deus nos deu 2 ouvidos para que escutemos mais. Um povo que fala bastante e fala demasiadamente. Como ouvir a voz do Espírito? Aqueles que são falastrões. Mas voltando para Moisés, ele se posicionou. Moisés experimentado ali no palácio, mulheres, conhecimentos militares, a melhor comida, mas ele matou o soldado, ele matou o Egito. Ali foi o ponto fundamental. Mais do que homicídio que eu quero apontar aqui, essa figura onde ele se posicionou. Ele matou. Ele matou. E o tempo é o agora. Porque quando ele se posicionou, ele não olhou mais para trás. Ele renunciou. Ele renunciou a um período temporal de benesses, de riqueza, em detrimento de algo muito mais favorável, que é uma eternidade. E foi o nosso maior líder depois de Jesus Cristo. Um grande líder. E as pessoas, elas querem o quê? Elas querem receber, e essa geração é assim. É a geração do tablet, é a geração do celular, onde os pais, eles entregam os tablets, e os tablets que são babás eletrônicas dos seus filhos, celular, computador, portais do inferno que se abrem na sua casa, televisão, filme, desenhos, uma barbárie, esses filmes demoníacos. Então o que acontece, igreja? É preciso posicionamento.
Deus está nos requerendo posicionamento. Deus, Ele quer que peguemos a enxada e trabalhemos em sua obra. Deus quer que observemos alguns pontos, alguns pequenos detalhes, para muitos detalhes, mas não importa. O que é importante é que nós estamos no tempo da graça, mas é preciso que nos alertemos que estamos no final dessa era. E depois não teremos mais a quem recorrer. Depois que o Espírito Santo for recolhido, a igreja arrancada, os céus se fecharão. E a quem pedir socorro? Então este é o tempo. O tempo é do agora. O tempo é do hoje. Não importa. Trabalhar o hoje. Plantar o hoje. E o que acontece, queridos? As pessoas, ainda nesse mesmo ambiente da palavra de Tiago, as pessoas elas plantam cebola e na hora da colheita elas correm para colher maçã. As pessoas plantam cebola. Essa é a geração totalmente deturpada. E não tem como fugir dessa premissa. Eu falo com as pessoas, você vai ter que colher cebola chorando. Elas plantam cebola e querem colher maçãs suculentas, doces, vermelhinhas. Não. Um outro ponto fundamental, que entendamos todo nosso ambiente, nossa atmosfera de fé e de caminhada cristã, observando a questão de Moisés, as pessoas querem ver anjos, querem poder de Deus, mas elas não passam pelo processo. Não passam pelo processo. E a obediência é o distintivo do discípulo de Cristo. Obediência. Não importa. É o soldado ali da esquina. É obediência. Obediência. É o pastor. É o marido. É o pai. A mãe. Obediência. Fundamental. E as pessoas elas querem um resultado final. A mente está tão cauterizada que elas querem um resultado final. Aprendemos no culto passado sobre os lacres da mente, sobre o pecado, a moralidade sexual que se instaurou na igreja. E elas querem um resultado final, mas elas não se submetem ao processo. Elas querem poder de Deus, mas elas não têm vida com Deus. Como? E é preciso, ainda nesse ambiente que lemos aqui no livro de Tiago, entendermos que somos carteiros de Deus. E não importa o carteiro com chuva, com sol, em cima do morro, o terreno pedregoso, asfaltado, carteiro tem que estar sempre dando conta do recado dele. E tem que estar sempre levando as mensagens, levando as correspondências. E somos carteiros de Deus. E as pessoas querem tudo pronto. Elas exigem de você, elas querem de você tudo pronto. Mas elas não fazem por onde. Elas querem intimidade com Deus, elas querem essa manifestação, ver o anjo e falar em línguas, mas elas não oram, elas não leem, elas não jejuam. Como? Isso é uma aberração, isso é uma cauterização do entendimento basilar. Como também as pessoas elas querem a moto, o carro, a casa, e elas não entendem que precisam trabalhar, mas não, elas vão o quê? Abrir igreja, vão roubar, vão prostituir. Entender do processo do trabalho, do quão glorioso é o fruto do nosso trabalho. E assim eu finalizo falando acerca de Moisés. Ele estava preocupado com o tempo do agora. Ele sai do Egito, ele se posiciona, então ele deixa o Egito como uma figura do pecado, do mundo, do velho homem,
Então ele opta por uma singeleza, por uma simplicidade. Aquele homem que era impulsivo, aquele homem que liquidou a vida de um ser humano porque era um guerreiro bruto. Imagina lançando Moisés, uma coisa que eu sempre falo, lançando Moisés já no deserto com o povo. Quando Deus, ele se manifesta em destruir todos os filhos de Israel. Se Moisés fosse aquele homem primitivo, ele até ajudaria. Senhor, eu quero te ajudar a matar esse povo. Mas não, Moisés, ele foi 40 anos ali sendo experimentado, ali em Midian, cuidando dos pequenos detalhes, assim como as virgens sábias, observando ali no rebanho, observando aquela ovelhinha que estava um pouquinho quietinha, nessa sensibilidade da observância. Então ele ia ali cuidar, ver, como uma ovelha perdida, cadê aquela ovelha que estava aqui? Não está mais. Então ele ia atrás da ovelha, a parábola da ovelha perdida, e limpando na sensibilidade, diariamente, acordando cedo, limpa o coxo. Então ele foi observando no rebanho, num rebanho literal, a movimentação, foi se aperfeiçoando em Deus, foi sendo amansado, porque é o deserto. É o deserto. Na Bíblia a gente aprende que o pecado nem é por conta a enfermidade, perdão, não é nem por conta do pecado do pai ou da mãe, mas para que se manifeste a glória de Deus, a glória do Pai. E as pessoas fazem essa consideração visceral. Consideração visceral. Se está alguma coisa errado, então é porque está com pecado. Não. Mas Moisés, ele foi então trabalhado, aperfeiçoado no deserto. E o deserto é a melhor ferramenta que Deus tem para trabalhar o seu servo, a sua serva, para colocá-lo num nível de alinhamento para a obra. E foi no deserto, exatamente no deserto, que aquele homem militar, bárbaro seria exagero chamá-lo de bárbaro, mas que ele foi transformado, foi adocicado, ele foi amansado. Imagina lançar um homem desse para apacentar os filhos de Israel no deserto. Ele seria o primeiro a matar centenas de milhares, mas ele foi sendo amansado. E observe que Deus não escolheu o melhor. Aos olhos humanos, Moisés tinha a língua presa, tinha suas limitações, tinha suas dificuldades. Então, não se detenha na sua limitação, na sua dificuldade, porque Deus, Ele chama e Ele capacita. É preciso que saia da zona de conforto, é preciso que se apresente. Por isso que eu sempre falo, quando se apresentam os 5 pães e os 2 peixinhos, é preciso que apresentemos algo para Deus. Deus criou todas as coisas do nada. Mas Deus ali no milagre, Ele está dizendo, me traga algo, me traga o mínimo, para que eu possa multiplicar, para que eu possa fazer o milagre. É isso que Deus está hoje falando para a igreja. Posicionamento. O tempo do agora. Imagina Moisés. Ele ficou até 80 anos ali no deserto de Midian. Ah, meu Deus. E Deus então moeu ele ali. Trabalhou ele ali. Aperfeiçoou o profeta Moisés. Então se apresenta. Ali com 80 anos, então o comissionamento de Moisés foi estabelecido. Moisés estava trabalhando no tempo do agora. E no tempo do agora, e passaram-se 40 anos no deserto no tempo do agora. Então Deus falou, agora você está pronto. Não se preocupem
com o que há de comer, igreja, com as contas. Sejam prudentes. Façam tudo em espírito e em verdade na direção do Senhor. Que Deus não vai desamparar a sua igreja. Se posicionem. Apartam-se do Egito. Matem o Egito. Tirem o Egito de dentro de vocês. Renunciem. A vida com o Senhor é de renúncia. É de renúncia. Jesus, ele esvaziou os céus de sua glória. Ele renunciou toda a sua condição. Renúncia. Renúncia. Pega o eu, pega o ego. Não existe eu. Não existe tô triste. Quando abraçamos a cruz, então somos comprados pelo sangue carmesim. E não existe mais eu. Não existe melindre. Não existe ofensa. Quando Jesus ele foi cuspido e foi moído, não existe ofensa. Não podemos trabalhar mais de forma tão rasa diante de Deus e num ano terrivelmente profético, num tempo da igreja terrivelmente sobre a face da terra. É preciso que vocês abram o entendimento e observem o que o Espírito de Deus está falando para a igreja. É preciso posicionamento. Posicionamento. Renúncia. Trabalho. Trabalho. E a deturpação dessa igreja apostatada aí fora, que prega o evangelho do diabo, o evangelho da prosperidade do dinheiro, é que tudo pode. Tudo pode. Tudo é dinheiro. Se não tem dinheiro, como ali nas bem-aventuranças, como se não tem dinheiro, então tá debaixo de maldição. Não foi isso que Jesus nos ensinou. E não existe nada na palavra de Deus trazendo essa consideração, a não ser aquilo que em Gênesis 22 aprendemos, que mediante obediência o Jeová Jireh se levantou do trono, favorecendo o profeta Moisés, ou Abraão, perdão. Obediência. Aí o Jeová Jireh, o Deus da provisão, se levanta e traz provisão sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida financeira, sobre a tua casa. Ele não vai te desamparar. Deus é fiel, justo. Amém, queridos? No nome de Jesus. Vamos finalizar com uma oração, para que eu passe a palavra. Vamos ficar de pé, igreja, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar a Deus. Aleluia.